Olá! Hoje a gente vai destrinchar uma análise de mercado que viralizou por aí. A tese é de que estamos prestes a ver uma das maiores transferências de riqueza da história. Então, vamos mergulhar nisso. Olha só como a análise começa com essa frase de impacto. Ela já prepara o terreno para um evento que, segundo a fonte, não só mexeu com as estruturas do mercado, mas também sinalizou o fim de uma era e o começo bem turbulento de uma outra. E o evento em questão foi um momento, sísmico, em 7 de janeiro de 2026. O valor de mercado total da prata física, por um instante, passou da Nvidia. Isso mesmo, a Nvidia, a gigante da tecnologia, a queridinha de Wall Street. A fonte apresenta isso como se fosse uma pedra de estimação esmagando o deus da inteligência artificial. Uma metáfora que, convenhamos, captura perfeitamente o choque e a descrença que vieram depois. Tá, mas como é que a fonte explica um evento tão chocante desses? Bom, tudo se resume a uma teoria central que eles batizaram de a grande rotação. Basicamente, a grande rotação é descrita como um êxodo de capital, sabe? Uma fuga em massa. A ideia é que trilhões de dólares estão saindo do que a fonte chama de promessas digitais e correndo para ativos reais, concretos, coisas que se pode tocar e segurar. E para deixar isso bem claro, a fonte coloca dois mundos em contraste. De um lado, os pixels. Esse é o reino dos ativos de papel, como as ações da Nvidia, que são só registros digitais. Do outro lado, os átomos, o mundo dos ativos físicos, como a prata, que existem de verdade, no mundo real. Agora, o que é bem interessante aqui é a analogia que a fonte usa para descrever o efeito dessa rotação. Eles argumentam que tentar mover trilhões de dólares de um lugar gigantesco como o mercado de ações, que seria o oceano, para um lugar minúsculo como o mercado de prata, a banheira, cria uma pressão simplesmente explosiva sobre o preço. O argumento da fonte se apoia em dois pilares principais. O primeiro deles é a ideia de que a prata está historicamente muito subvalorizada. Vamos entender como eles chegam nessa conclusão. Vamos dar uma olhada na matemática da fonte. Lá em 1980, a prata bateu um pico de 50 dólares. Hoje está por volta de 80, o que até parece um aumento, né? Mas aqui é que está o pulo do gato. Quando se ajusta pela inflação oficial, aquele pico de 1980 seria o mesmo que uns 170 dólares hoje. Ou seja, segundo essa análise, a prata ainda estaria sendo vendida com um desconto de 50% em relação ao seu recorde histórico real. E como dá para ver nessa citação, a convicção da fonte é muito forte. Eles não veem a prata como cara, mas sim como o último ativo que, na visão deles, ainda não se ajustou para refletir décadas de impressão de dinheiro. Agora, vamos para o segundo pilar do argumento da fonte. Ele se concentra numa suposta fragilidade do próprio sistema financeiro de papel. Aqui, a fonte faz uma distinção importante entre ter um título de papel e ter o ativo físico na mão. O ETF de prata, por exemplo, ele depende de toda uma cadeia de instituições para cumprir a promessa. Já a prata física, por outro lado, não tem esse risco de contraparte. A posse dela é a garantia. E como prova dessa perda de confiança no sistema de papel, a fonte aponta para esse número aqui, que é impressionante. Eles destacam que 23,5 milhões de onças de prata foram retiradas fisicamente da Bolsa Comex em apenas 3 dias. E isso num mês que, historicamente, é super quieto. Para se ter uma ideia, isso é o peso equivalente a mais de 20 estátuas da Liberdade sendo tirado dos cofres em só 72 horas. Como a gente pode ver nessa tabela, é isso que a fonte chama de anomalia de janeiro. Janeiro é um mês de não entrega, o volume esperado é baixo. No entanto, a demanda real pela entrega física foi imensa. Para a fonte, isso é um sinal claro de que os grandes investidores estão perdendo a confiança de que o metal vai estar lá no futuro e estão exigindo a posse física agora. Isso tudo nos leva à pergunta crucial que mostra a urgência da fonte. Se os cofres estão supostamente sendo esvaziados num mês tranquilo, o que vai acontecer quando chegar março, o grande mês de entrega? Com base em toda essa análise, a fonte chega a uma conclusão bem direta e a uma série de recomendações. Resumindo então, a fonte defende que a rotação de capital já começou. Eles enxergam um preço de 200 dólares por onça não como especulação, mas como um retorno ao valor justo. Eles dão muita ênfase à posse do metal físico em vez dos títulos de papel e alertam para uma crise de entrega que estaria prestes a acontecer em março. Então a tese que fica é essa. A prata ter superado a Nvidia não foi um ponto fora da curva, mas o tiro de largada para uma mudança radical na distribuição de riqueza. A análise deixa no ar uma questão central. Estamos mesmo vendo o começo de uma nova era financeira ou só a mais nova bolha especulativa que está prestes a estourar?